Lembra de um vídeo antigo que eu fiz ensinando a fazer um filtro interno para aquário com uma garrafa PET e uma esponja? Faz as contas, tá? Do dia que você está vendo esse vídeo hoje é dia 27 de junho. 27 de junho de 2020, em plena quarentena. Eu falei que dura bem. Eu sempre falo, né? Dura mais de 2 anos e meio. Olha elas aqui, ó. Estão só sujas, mas estão perfeitas. Fala aí, galera, beleza? Depois de muito tempo sem nenhum vídeo aqui no canal, eu vou tentar voltar com um formato que mais se pareça com um vlog, porque bora todo mundo tá de quarentena nesse momento e tudo mais, ninguém quer perder tempo, né? Quer informação rápida. Então eu vou tentar fazer vídeos mais frequentes pro canal agora, num formato que mais natural, né? Que eu possa interagir com vocês e tudo mais, porque é fato. A maneira como que a gente mais aprende uns com os outros. E nos comentários dos vídeos tem sido sensacional. No último sobre plantas, puxa vida, foram muitas informações bacanas que o pessoal trocou entre si, né? Eu recebi muita informação bacana também por mensagem direta, aprendi muita coisa nova sobre plantas. Eu até preciso fazer um vídeo novo sobre as plantas, sobre algumas coisas que eu tenho feito, o que eu fiz que deu certo, o que não deu certo e a minha conclusão final. Eu preciso fazer uma retratação até. Mas enfim, esse vídeo não é pra isso. Esse vídeo é pra falar sobre as esponjas filtrantes. De novo, porque é uma coisa no que eu me especializei, né? Filtragem. Lembra de um vídeo antigo que eu fiz ensinando a fazer um filtro interno para aquário com uma garrafa PET e uma esponja? Eu vou colocar aí na descrição do vídeo, nessa descrição, o link desse vídeo, tá bom? Aquela data foi a data em que o vídeo foi colocado, é a data em que o filtro iniciou a operação dele. Faz as contas, tá? Do dia que você está vendo esse vídeo hoje é dia 27 de junho. 27 de junho de 2020, em plena quarentena. Tem mais ou menos um mês que eu desativei aquele filtro para ver como é que estava a situação das esponjas. Eu falei que dura bem. Eu sempre falo, né? Dura mais de 2 anos e meio. Olha elas aqui, ó. Estão só sujas, mas estão perfeitas. A garrafa PET deformou. E a esponja, ó, tá aqui, inteirinha. Vem comigo, que eu vou mostrar como é que tá esse negócio aqui. Eu vou fazer um unboxing ao contrário. Eu vou desmontar esse filtro agora, que tá há mais de um mês já fora da água. Eu substituí, né, onde ele tava por um outro filtro igual, só que com um pote de vidro agora, ao invés de garrafa PET. Vamos ver se vai durar mais de 3 anos e meio. Cara, é incrível. A esponja tá durando mesmo assim. Quando eu falo que nós somos os únicos que tem essa esponja no Brasil, quem tem ou comprou com a gente para usar ou para revender, não acredita, mas é sério. A composição de polímeros que ela é feita é exclusiva. Nós levamos quase 8 anos para chegar nessa composição. Vou mostrar como é que essa esponja tá agora, hein? Olha a situação disso aqui. E estava funcional. Eu desmontei para mostrar para vocês. Vou mostrar agora a caixa plástica onde ela ficou tantos anos, onde as plantas estavam, né? A situação da caixa também está deplorável, mas é interessante que o plástico, que deveria durar muito mais, né? Ele deformou. E a esponja está aqui. Já mostro para vocês. Vou mostrar as plantas como estão. É uma porção de round pilha que eu tinha, não era muita coisa, mas virou bastante. Eu botei num aquarinho agora com um filtro semelhante a esse esquema aqui, só que ao invés de plástico, de vidro. Vamos lá. Olha só, essa é a caixa onde ficou aquele filtro lá durante esses anos todos. Ela passou por construção. Essa parte que a gente está vendo aqui é uma lavanderia. Aqui era só cimento, já está até acabada. E foi de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Do mesmo jeito que estava, só estava de lado. Tanto que o lodo, a gente fala lodo, né? Mas são algas verdes, realmente se proliferaram nas bordas porque pegava sol. Mesmo assim não foi uma coisa, digamos, que foi um grande problema para o filtro, não. Porque a água sempre se manteve transparente. Olha como que tá agora, onde as plantas estão. Detalhe, tá aqui largado há um mês já, hein?
um mês largado aqui desse jeito, com esse restinho de água. Não deu pernilongo, uma pena, senão meu peixe ia comer. Falando nisso, vocês vão ver o guerreiro. O guerreiro é o Mato Grosso, que tá comigo esses anos todos. Pera aí, aqui estão as plantas que estavam naquela caixa. Aliás, aqui, né? A caixa tá aqui, passei tudo pra cá. Essa água aqui, metade é a que tava aqui e metade é a água nova, que eu peguei do aquário grande também, para que o guerreirinho aqui... Tô pensando no nome pra ele, acho que vou chamar ele de Naruto, porque ele não desiste nunca. Ele ali, ó. Esse carinha tá comigo, bicho. Ele tá comigo já tem muitos anos. Ele estava comigo antes de eu preparar esse filtro. Imagina. E então é o tempo que o filtro funcionou, mas eu acho que uns 8 meses que ele tava comigo já. E ele tá aqui, ó, vivão. E dá pra ver que as plantas também estão bem. Tá vendo? E era só um pouquinho de roundpelia que eu tinha, ou roundpelia, depende de como você chama, que eu tinha numa rocha, nessa rocha aqui. E ele foi proliferando. Ah, por que você está me mostrando isso, Silvio Santos? Por quê, cara? Porque a filtragem feita por aquela garrafa PET é a mesma que está aqui, ó. Só que é lógico, troquei a esponja, é a mesma bombinha, e eu mudei por uma garrafinha, um pote de azeitona grande, de vidro, que eu espero que dure mais que a garrafa PET, né? E coloquei uma esponja nova, mas toda a água é a mesma, esse tronquinho e essa rocha e essas plantas são as mesmas, então a biologia está aqui. E eu usei metade da água que já estava, né? E mais metade de água nova, que na verdade eu peguei do aquário lá da sala. Olha a situação dessa água. Filtrada pelo quê? Esponja filtrante, um pote, tem um tubo de PVC no meio ali e uma bombinha. E só. Vamos lá ver como é que ficou a esponja? Bora. Vamos lá, pessoal. Eu fiz uma adaptação aqui, forrei um plástico aqui em cima da mesa para poder mostrar melhor para vocês a esponja quando for desmontar, né? Pode ver que tem um monte de sujeira aqui na esponja. E talvez alguns perguntem, né? Mas Silvio, como é que funciona um filtro feito com garrafa PET? É impossível, a gente paga caro em filtro às vezes. Mas vamos lá. Para filtragem mecânica e biológica, você pode fazer não só com esponja, tá? Você pode fazer com cascalho. Tem alguns pedriscos que o pessoal, quando faz construção, por exemplo, peneira areia, sobe umas pedrinhas. Parece cascalho de rio, né? Dá para usar aquilo também. Como funciona? Resumidamente você tem que ter um local onde você vai comportar o material filtrante. Nesse caso usei esponja. Eu embrulhei um cano de PVC de 3/4 na esponja e coloquei aqui dentro. E a bombinha aqui em cima, só. Igual do jeito que está aquele de vidro que eu mostrei agora há pouco, que está no lugar desse agora, né? A mecânica é a mesma. Para que a água consiga sair na bombinha que vai estar aqui, sair limpa, ela precisa descer pela esponja, ou cascalho, ou o que você colocar. Ela tem que descer por todo o material filtrante, todo ele, para chegar lá embaixo e encontrar o tubo de PVC. Aí ela consegue subir de volta no tubo de PVC e sai limpa na bombinha. E por que sai limpa? Porque ela passa por todo esse material filtrante, né? E por que eu mostrei para vocês que fiz aquele esquema agora de ter o pote de vidro e não mais de plástico? Porque depois de tantos anos, olha, a garrafa PET, eu não imaginei que isso aconteceria, porque demora muito tempo para que o plástico decomponha no ambiente, né? Realmente não decompôs, mas deformou. Deformou de um jeito que não estava mais conseguindo nem manter o filtro no lugar lá. E falando nisso, por que você não botou cascalho embaixo, Silvio? Para dar peso para essa, né? Para essa bomba não, para esse filtro não flutuar. Bom, como vocês viram agora há pouco no vídeo, eu tenho aquela rocha, né, que estava em cima dessa garrafa, para não flutuar mesmo. E tinha um pouquinho de roundpelia naquela rocha. E foi bom, porque acabou que virou uma toceira depois de tantos anos, né? Eu tenho um monte de roundpelia agora para botar no aquário principal, no aquário grande. E por que eu fiz isso? Porque eu queria manter isso daqui submerso o máximo possível, porque a altura da caixa da água era mais ou menos isso, né? E literalmente, pessoal, eu abandonei isso aqui, larguei. Era um laboratório mesmo, para ver se funcionaria. Ah, e por que você então deixou deitado lá, abandonado? Por conta disso. Porque depois de muito tempo com a água nessa altura, sozinho ela evapora. Vai evaporando. E chegou vezes de eu vir mesmo colocar a água de volta para fazer reposição,
de esse filtro estar bem próximo de secar já, né? Bem próximo. Mas como a bombinha estava de lado, ela nunca ficou fora d'água e não queimou. Por isso, nesses anos todos. Pô, Silvio, mas e aquele peixe lá? Que dó. Não. Ele era alimentado, né? Mas assim, com relação a troca de água e tudo mais, eu não fazia. Não tinha TPA, não tinha... Isso estava lá largado, literalmente. Eu não mexia. Nesses anos todos, eu não desmontei isso aqui para lavar nenhuma vez. Que fique claro, temos sim que fazer TPA. Que fique claro, temos sim que fazer manutenção nos nossos filtros, tá? Eu fiz isso para que fosse uma condição extrema para teste das esponjas, tá bom? Que fique claro. Tanto que se você observar um pouquinho antes que eu mostrei as plantas no aquarinho que eu botei, você vai ver que tem algumas algas filamentosas lá. Justamente porque em alguns pontos a circulação não estava tão boa, porque eu nunca mudei de posição, deixei lá largado, né? Então a alga filamentosa se forma quando tem nutriente para elas se nutrirem, logicamente, e também pouca circulação. Enfim, elas vão sendo tiradas aos poucos agora manualmente, com uma escovinha de dentes velha, é só ir lá e tirando, que elas não se proliferam mais, né? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Como é que ficou essa esponja depois de tantos anos em uso? A sujeira tá aqui, porque realmente eu nunca limpei, como eu falei, nunca tirei para limpar, tá? Porque era o teste para ver se realmente o bicho ia aguentar. Como que eu fiz? Nesses anos eu fiz isso umas 4 vezes, se foi 4 foi muito, 4 vezes no máximo. Eu tirava a bombinha, só a bombinha, da ponta do caninho que estava aqui, tá? E virava de ponta cabeça, para que quando a água saísse da garrafa, tirasse o excesso de sujeira que pudesse estar aqui, ó, impedindo a entrada nos poros da esponja, né? Então o que eu fiz foi isso. Dá pra ver que tem bastante sujeira, né? Mas só fazia isso. Eu virava de ponta cabeça, a sujeira saiu o excesso. Mas isso foi umas 4 vezes nesses anos todos. Mas vamos lá, chega de enrolação. Vamos ver como é que essa bichinha aqui tá depois de tantos anos em uso, sem nunca ter sido desmontado esse filtro, tanto que a garrafa PET não aguentou, né? Vamos lá. Vamos lá. Que rufem os tambores. Ia ser sacanagem, né? Eu falar, não, vamos puxar agora, não, vamos conversar mais um pouco, não. Mas vamos lá, vamos logo ver como é que ficou. Olha o que é a confiança no material, que não vai quebrar e não vai esfarelar. Olha aí, galerinha. Tá sujo, mas não tem esponja. Não tem esponja esfarelando. Olha isso. Olha isso. Não tem esponja esfarelando. E detalhe, todo mundo que compra a esponja comigo, eu explico, não use esponja dobrada, não use esponja enrolada, não use esponja forçando o material, porque querendo ou não, com o tempo, como o pessoal técnico fala, vai ter fadiga de material e ele vai romper a fibra, né? Cara, tantos anos a esponja, olha isso aqui, eu tô fazendo força, não tô zoando, é força, tô fazendo força, não rasga, ela tá firmona. Presta atenção nisso, eu tô abismado com isso. Meu, tem até planta aqui no meio ainda, ó, viva. E olha que tá desmontada há mais de um mês já. Olha isso aqui, tem round pelha aqui dentro, cara. Sensacional. Como ela tá úmida, ele continuou verdinho. Não, na verdade não é não. É um pedacinho de java com um round pelha. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Acho que não vai dar pra ver, o meu foco não é tão bom assim de perto, não tenho câmera macro nesse celular. Dá pra ver, né? É um pedacinho de java com um pedacinho de round pelha. Eu vou botar no aquário ali pra gente ver como é que vai. Se ele recupera. Deixa ali. Estamos falando da esponja, deixa a planta pra lá. Mas olha a situação. Aí quando eu me falo, mas Silvio, não dá pra sua esponja durar tantos anos. E não dá. Dá porque os polímeros que essa esponja é composta são polímeros específicos para a filtragem de água, tá? Então, se não houver nenhum tipo de uso de material químico que possa romper os polímeros, que possa romper a composição química da própria esponja, ela vai durar. Meu, é sério, eu tô abismado com como ela durou tanto tempo. Olha a situação dessa garrafa. Olha a situação que a garrafa ficou. Parece coisa jogada no rio Tietê, né? Porque realmente eu não limpava, não desmontei para limpar. Repito, que fique claro, todos temos que fazer manutenção nos filtros, tá? Isso aqui foi para mostrar em condições extremas se a esponja ia aguentar o tranco. E aguentou. Olha a situação. Ah, mas Silvio, quem falou que a esponja pode ficar no lugar de cerâmica, como você fala em alguns vídeos aí?
Galera, que fique claro, a esponja não vai substituir a cerâmica perfeitamente, não vai, porque olha, os poros da esponja, você consegue ver, são poros maiores, né? São poros de 15 ppi que eu tenho aqui, tá bom? Não é tão fino o porinho como da cerâmica, porém, presta atenção, se uma esponja dessa dura tantos anos sem estragar, faz as contas de quanta esponja você consegue comprar comparando com o preço de 1 litro de cerâmica. Se você tem espaço, você pode usar a esponja no lugar, se você não tiver, por exemplo, condições de comprar muita cerâmica. E detalhe, você consegue tirar essa esponja e lavar facilmente com a água da TPA, que é como eu ensino a galera a usar, né? Nós temos um lojista lá em Governador Valadares, Minas Gerais, o Bruce, aquele abraço. Ele usa nas baterias da loja. Eu vou colocar o link também do vídeo, onde ele mostra ele colocando as esponjas na bateria. Aliás, ele recebeu as esponjas novas e depois de 2 anos ele falou assim, deixa eu ir lá agora trocar as esponjas. Chegou lá, estavam boas ainda, depois de 2 anos na bateria da loja. Então, para quem falava que era migué, papo de vendedor, tá aqui a prova, ó. A esponja está soltando sujeira que está presa nela, mas não rasga, não esfarela. Se você aí é lojista ou aquarista que usa nossas esponjas há algum tempo, manda aí o seu relato. Há quanto tempo você está usando a nossa esponja? Há quanto tempo você está usando a mesma esponja, fazendo a limpeza dela a cada mês, a cada 2 meses, com a água da TPA, como foi ensinado para você não perder as bactérias, né, nitrificantes na esponja, e está com as mesmas até hoje? Me fala aí, fala pra gente. O que é que vocês acharam? Vale ou não vale a pena ter esponja no filtro? Detalhe, você pode usar essa esponja em filtro interno, em filtro canister, SAMP, em filtro caseiro que você faça. Meu, quer uma prova maior do que essa? Olha a situação dessa garrafa. A garrafa PET praticamente morreu. E que fique claro também, tá? O plástico é mais adequado do que o pote de vidro, porque se o pote de vidro bate no fundo do seu aquário ou na parede do aquário, pode trincar, né? Que é vidro com vidro. O plástico não tem esse perigo. Mas eu troquei por vidro agora justamente pela durabilidade, tá? Pela durabilidade que tem do que o vidro, do que o plástico, né? Porque o plástico realmente deformou. Eu vou mostrar meu aquário principal para vocês agora. Eu estou com um aquário de 1,5 m por 30, aliás, por 40 por 50, ele tem 300 litros e ele tem 2 filtros dentro, nesse mesmo modelo aqui, tá? Com as minhas esponjas, só que 2 potes de vidro. Um tem uma bomba de 1.500 por hora, outro tem uma bomba de 1.700 por hora. E eu vou colocar um terceiro filtro só com esponja também, que é como esses aí estão. Eles estão com um pouco de cerâmica embaixo, de tijolo, para ajudar a dar um pouquinho mais de peso no vidro, para o vidro não ficar tombando, porque se bater pode quebrar o vidro, né, do aquário. Vou mostrar para vocês. Aí antes disso, a esponja nova tem essa característica, ó. Essa característica, tá bom? Por enquanto, devido à pandemia, eu não tenho um novo estoque, porque para que eu conseguisse esse material desse jeito, com esse padrão, eu tive que realmente fazer literalmente uma receita de bolo, que levou 8 anos para acertar. E no Brasil não tem tecnologia para fabricar essa esponja desse jeito, tá? E devido a isso, devido a não ter como fabricar aqui no Brasil, eu não tenho como estar no país onde a gente fabrica isso, com a fábrica parceira, para avaliar, né, a questão do padrão de porosidade e de corte. Esse aqui é só um pedaço, é o único que me sobrou nessa pandemia, tá? Eu não tenho estoque, infelizmente. Eu queria mais também, mas não tenho. Então, devido a essa questão da dificuldade da distância, nós conseguimos garantir, mesmo tão longe de outro país, né, a porosidade e o corte retilíneo. Esse aqui é a parte que vem cortada por eles, ó. É perfeito o corte, né? Aqui não, que eu já cortei com tesoura, estilete, tá tudo bagunçado, mas esse é o corte original deles. É o corte certinho. E eu padronizei nesse 15 ppi, no tamanho 40 por 40, com 3 de largura. Mas por quê? Porque foi o único padrão que eles não, assim, não vou dizer erraram, mas que a composição que nós criamos depois de tantos anos de polímeros, ela fica perfeita no 15 ppi, tá? Quando eu faço mais fino, 20, 25, 30, ou mais grosso,
mais poroso ou menos poroso, mais fininho ou mais grosso, o padrão não vem exatamente igual. Vem com algumas variações, o meio mais fino, aí vai ficando mais largo, justamente por como se comporta a mistura para fazer essa esponja. Então eu preferi ter a 15 ppi, que se você tiver muitas camadas, 4, 5, 6 camadas, muita gente nem usa mais o Perlon. E eu sempre falo, não, coloca o Perlon no finalzinho. Bota lá 4, 5, 6, 7, o que você quiser de camadas, mas bota um Perlon no final, né? Porque se tiver alguma coisa muito fininha na água, seja o que for, de repente de rocha, da própria areia, algum pozinho mais fino, bota um Perlon lá no final. Porque se passar pelas camadas todas, o Perlon segura. E quem tem feito isso, o Perlon dura 2, 3, 4 meses às vezes mais, né? Porque não suja. Ele só fica lá para pegar o que por algum motivo passar de tantas camadas. Eu nunca falo, não use Perlon. Não, porque o Perlon é o mais fininho, não tem jeito. Só que, imagina, você faz um investimento em esponjas que duram tantos anos e você bota um Perlon no final que vai durar 3, 4 meses, às vezes mais. Quer mais economia que isso no médio e longo prazo? Acho que não dá, né? Mas beleza, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora então os filtros no aquário principal, tá? De como está. E vejam a qualidade da água. E repito, temos que fazer TPA, temos que fazer manutenção em filtros, sim, do jeito correto, tá? Esse aquário que eu vou mostrar para vocês agora, que é o meu principal, eu não coloco areia justamente para facilitar a visibilidade dos filtros, né? Vou mostrar agora para vocês. Vamos lá. No vídeo parece que a água está meio esverdeada, mas é porque os holofotes amarelos, né? Então dá a impressão de que a água está muito chá, mas não está tanto assim não, embora tenha troncos. Eu vou mostrar para vocês então esses meus filtros aqui, vocês vão entender como funciona, tá? Eu vou virar a câmera de lado para facilitar que vocês consigam ver bem a situação da água aqui, tá? E como que os filtros funcionam. Lembrando, esses potes são de vidro, não são os mais adequados se você for desastrado. Porque se ele bate no fundo do aquário ou na parede do aquário, por ser de vidro, pode trincar seu aquário, tá bom? Mas vamos lá, vou virar a câmera e vocês vão ver. Olha só, pessoal, esse é o meu aquário principal, que eu ainda preciso organizar os troncos que não afundaram ainda. Estou começando a afundar agora, ó. São troncos de goiabeira, né? Esse aquário está montado já há bastante tempo também. Acredito que deve ter mais de 1 ano e meio, mais ou menos. As plantas estão comigo há bastante tempo já. São as plantas que eu peguei com a Denise Cailian. Ei, Denise,